Muito bem, meus amigos do EmpreendaCast. Estamos aqui para mais uma pílula de transformação digital e tecnologia. Meu nome é Wellington Cruz e eu estou aqui hoje para falar com vocês de um assunto que é um pouco mais polêmico, talvez, no mundo de tecnologia, mas que é de grande interesse para gestores, empresários e empreendedores, e vocês vão entender o porquê. Vamos falar de um assunto aqui que não envolve somente tecnologia, mas que pode ser um grande habilitador para empresas em processo de transformação digital, de automação da sua tecnologia, mas que tem alguns riscos e alguns pontos de atenção que eu quero tratar com vocês aqui. Hoje nós vamos falar de RPA, que é Robotic Process Automation. Vamos falar de automação robótica de processos. Antes de a gente entrar especificamente na nossa pauta, eu quero deixar aqui o convite para vocês que ainda não conhecem o podcast PPT Não Compila. Procura a gente aqui no seu feed. Lá a gente fala muito mais profundamente sobre os assuntos de tecnologia que a gente fala aqui no Empreenda. E você que é entusiasta do assunto de tecnologia, você que é da área de tecnologia, vai poder entrar muito mais adentro das questões de tecnologia, de transformação digital, metodologias e etc. Procura a gente aqui no YouTube, no Spotify, segue a gente, procura a gente nas redes sociais, @PPT Não Compila, te vejo lá. O que é Robotic Process Automation? Basicamente, estamos falando de um tipo de tecnologia, e quando eu falo um tipo de tecnologia, podem ser frameworks de desenvolvimento, podem ser plataformas já preparadas para executar esse tipo de função de uma forma mais enterprise dentro das empresas, e pode ser inclusive softwares um pouco mais simples disponíveis no mercado. O conceito de RPA é eu conseguir de alguma forma fazer automação de algum processo repetitivo, manual, que me leva algum tempo e que eu preciso ter alguém para executar aquele trabalho. A gente pode falar basicamente de dois tipos de automação RPA quando a gente fala desse tipo de tecnologia. Automação assistida, que é basicamente eu automatizar a operação de um computador, como você vê a operação dele em tela, né, o front office daquela aplicação, os cliques, o input de teclado, etc. É o que a gente chama de automação assistida do RPA. Então, por exemplo, se você precisa automatizar de acordo com algum tipo de circunstância, a inserção de uma linha no Excel, o envio de uma mensagem através de alguns cliques e alguns botões, isso pode ser feito através de ferramentas de RPA, nesse modo que eu estou chamando aqui com vocês de modo assistido. E também nós temos o conceito de RPA não assistido, que trabalha mais nos bastidores ali, mais no back-end das aplicações, fazendo análise dos dados, fazendo análise de logs, de transações que ocorrem mais no nosso back-end, que também pode automatizar algumas situações através desse RPA não assistido, que fica mais atrás dos bastidores ali. Por que eu trouxe esse assunto e por que esse assunto ele é importante quando a gente fala de empresas que querem se transformar, de empresas que querem se modernizar? Existe um grande passivo dentro das grandes companhias, as pequenas companhias também, que chama-se legado. O que é um legado? Legado são aplicações antigas que eu tenho em funcionamento dentro da companhia e que mantém de alguma forma o meu business, o meu negócio funcionando. Basicamente aquela aplicação antiga, velhinha, que dá manutenção, mas é o que está fazendo o negócio funcionar e está pagando as contas. Todo mundo já se deparou com isso em alguma empresa, seja na área de tecnologia, seja na área de negócio, você sempre vai se deparar com aquela aplicação que é aquele software da empresa que a empresa depende para colocar a sua operação em pé. Quando a gente fala de transformação digital e de modernização tecnológica, você necessariamente vai precisar de muito investimento e tempo para modernizar essas aplicações legadas, essas aplicações antigas. E geralmente essas aplicações antigas, elas não têm a capacidade das aplicações mais modernas, sejam elas no sentido
de aplicações em nuvem, de conexão e de integrações com outros sistemas. Elas não têm a agilidade para executar algumas transações que eu teria, por exemplo, através de APIs. Eu não tenho facilidade de integrar as informações desses sistemas antigos com sistemas mais modernos. E aí, o que essas empresas fazem se elas não têm esse tipo de investimento para modernizar essas aplicações? Mas existe uma demanda cada vez mais crescente de mercado para que eu melhore a experiência do meu cliente, para que eu torne os processos mais ágeis e que eu melhore a experiência como um todo. E isso requer a modernização de sistemas. Como que eu trato isso? O RPA pode ser uma alternativa. Eu posso automatizar algumas atividades de forma muito mais rápida e forma muito mais efetiva, reduzindo, por exemplo, o erro humano, através de uma ferramenta de RPA, que vai executar essa ação de uma forma muito mais efetiva do que um ser humano faria, e consigo tornar os processos relacionados àquela ferramenta, àquela operação que aquele sistema, a operação que depende desse sistema mais legado, de uma forma quase tão eficiente quanto se eu modernizasse essa aplicação. Notem no quase tão eficiente, porque eu vou falar aqui também de alguns gaps e alguns pontos de atenção que nós precisamos ter quando falamos desse tipo de automação. Então, se eu tenho um sistema muito antigo, se eu tenho um sistema que eu preciso de alguém fazer sempre aquele processo para, por exemplo, consultar o meu back-office, exportar esses dados, criar uma planilha e essa planilha seguir um outro tipo de processo automatizado, eu posso criar um processo de automação através de RPA que faria esse trabalho do ser humano passivo de erro e de uma eficiência muito menor através de um robô que executa essa operação de forma mais eficiente. Isso pode ser um step na transformação dessa companhia para que ela melhore a sua experiência, para que ela melhore a sua eficiência e ela tenha uma resposta de mercado mais eficiente. Aí você vai pensar, poxa, mas se eu posso utilizar uma ferramenta de RPA para automatizar os meus sistemas antigos, então eu não preciso ter um investimento tão grande nesse tipo de modernização das minhas aplicações que mantém a minha operação. Muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque você precisa também de profissionais e você precisa de manutenção nos sistemas de RPA. Você manter um robô em funcionamento também tem o seu custo, tem o seu lead time, tem os seus desafios. Então, empresas que tipicamente utilizam somente o RPA para tratar a sua transformação digital, tratar a sua modernização de sistemas, ao longo do tempo tendem a ter uma sobrecarga de demanda em cima dos sistemas de RPA, que também vai recair sobre os sistemas antigos. E conforme essa curva cresce, o seu custo de manutenção ele tende a ser equivalente ao custo da modernização do sistema. E aí você pode se deparar com uma situação onde você está gastando tanto dinheiro para manter robôs, quanto você gastaria para modernizar um sistema que não precisa de robôs. Então você tem robôs em um sistema antigo e você poderia ter uma aplicação muito mais eficiente se tivesse sido modernizada. Isso inviabiliza o uso de RPA? É claro que não. Eu posso ter o RPA como uma das fases da minha modernização. Então eu posso já habilitar valor, eu posso já automatizar algumas coisas, tornar as minhas aplicações melhores e mais efetivas com automação de processo. E enquanto isso funciona, enquanto isso já reage ao mercado, eu posso investir na modernização do meu parque de tecnologia, eu posso investir na minha modernização de legados e assim por diante. Então, quem tem algum tipo de melhoria que pode ser feita, que requer muito tipo de investimento em tecnologia para modernizar o seu parque, pense com carinho em soluções de RPA, mas não deixe de pensar também na modernização das suas aplicações, porque isso é tão importante quanto resolver o seu SLA e o seu lead time de negócio automatizando as suas ferramentas, tá bom? Essa dica fica por aqui, segue a gente lá no PPT no Compila, deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários, me procura nas redes sociais e um abraço até a semana que vem. Valeu!